o que é o hidrogênio verde para o nosso público e qual que é o potencial que você tem do hidrogênio verde e as contraindicações, mas principalmente qual é o potencial que o Brasil abre para o hidrogênio verde. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui em nome da associação, da ABIV. É um prazer estar aqui no seu canal. Bem, o hidrogênio é a molécula que mais existe no mundo, né? Uma molécula muito basilar. E por que se fala tanto de hidrogênio? Porque a gente precisa de soluções de descarbonização. O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, muito plural, né? 90% da nossa matriz elétrica já é renovável. Mas a gente tem que pensar no futuro. E a gente tem que pensar nos processos produtivos que têm que ser descarbonizados, né? A gente precisa de um aço descarbonizado, a gente precisa de um cimento descarbonizado, de uma agricultura descarbonizada. Então, não é apenas a pegada de carbono da indústria energética ou da agricultura, né? Tem todo um sistema econômico que você precisa colocar adiante, porque esses produtos precisam ter uma pegada de carbono menor no futuro. A Europa já só importa produtos com uma... Vai começar ano que vem, né? O Carbon Border Adjustment Mechanism, né? É um mecanismo de ajuste de fronteira para receber produtos com pegada de carbono menor. Ou seja, se o seu produto emitiu muito CO2, ele vai pagar uma cota maior para entrar. Então, você se torna não competitivo no mercado internacional. O hidrogênio pode colaborar com isso, descarbonizando o seu processo produtivo. Não exatamente como um energético, na verdade, o hidrogênio ele é um vetor energético. Então, esse é o sexy do hidrogênio, né? Ele vem para contribuir, para você fazer fertilizantes que não emitem CO2, para você fazer o seu aço com uma menor pegada de carbono, cimento e a própria indústria de refino, né? A gente também colabora com a indústria de petróleo. O refino utiliza muito hidrogênio. Então, quando você traz um hidrogênio verde, um hidrogênio limpo, você joga a sua pegada de carbono da gasolina e do diesel para baixo também. Essa é a vantagem e esse é o potencial que a gente tem. E a Fernanda é uma grande amante de fotografias, aí, porque tem atrás dela uma das fotografias mais simbólicas do século. É verdade, tem aqui. Vem cá, mas eu queria saber como que é o processo de fabricação do hidrogênio verde. Todo o processo é descarbonizado até chegar no hidrogênio verde, como é que é? Bom, é um processo produtivo em que você passa uma corrente elétrica pela água e você separa o hidrogênio do oxigênio, né? A água é H2O. Você separa esse H desse O através de uma corrente elétrica. Qual é a graça do hidrogênio verde? É que essa corrente elétrica venha de uma eletricidade renovável. E aí é a vantagem do Brasil. A nossa matriz elétrica ela já é 90% renovável. Por quê? Porque lá atrás, em governos passados, tomamos decisões de políticas públicas de investir em energia hidráulica, investir em biocombustíveis, em energia hidrelétrica, né? Em biocombustíveis que dão essa beleza matriz brasileira. Então, a gente atirou no que viu e mirou no que não viu, alguma coisa assim, né? Então, a gente hoje colhe os frutos de uma matriz muito, muito bem organizada e muito limpa nesse sentido. Então, a gente pode dizer que o Brasil já está à vanguarda na transição energética, que países gastam bilhões de dólares para ter um pedaço do que a gente já tem. Então, a graça é passar essa corrente elétrica que os eletrolisadores fazem, né, que são os equipamentos, a partir de uma energia renovável, solar e eólica, por exemplo, que é o grande potencial nacional, para a gente poder fazer esse hidrogênio de baixo carbono, né, esse hidrogênio verde. Tá. Só para entender, como que eu uso o hidrogênio verde no aço ou no refino? Você troca dentro do seu processo produtivo. O que você tiver para fazer calor, você troca o seu por o hidrogênio como o meio de fazer dentro do seu processo produtivo. Essa é a forma de você usar. Então, o aço, qualquer processo produtivo, você pode trocar o hidrogênio como uma molécula de energia. É uma molécula energética. É um vetor energético. E quando eu pego a matriz, o que entra de eletricidade e o que sai de hidrogênio verde, como é que é essa conta? Como assim?
digamos o seguinte, eu uso X de eletricidade, tem que gerar Y de hidrogênio verde. Como é que é essa conta? É igual, o que entra de eletricidade sai como hidrogênio verde? Não, você tem perdas, né? Como todo processo, você tem perdas. Assim como, por exemplo, quando você põe gasolina no seu carro, só 37% daquela gasolina vira trabalho, né? Porque você tem toda a perda de transformação da energia da gasolina dentro do motor. Então, todo processo produtivo tem uma perda, né? O eletrolisador, como um processo produtivo, como uma máquina, ele também tem perdas, claro. Tá, mas então, só para entender, o hidrogênio é um combustível, verde é um combustível, então? Ele é um vetor energético, ele pode ser usado como combustível, ele pode ser usado dentro dos processos produtivos. Tá. E o que é hoje em dia, nesse exato momento, a indústria do hidrogênio verde no Brasil? Por enquanto, a gente tem alguns projetos de hidrogênio verde ainda ganhando corpo, né? Ainda está sendo trabalhado na Câmara e no Senado a regulação para o hidrogênio verde, né? Tem o PL, tanto do Senado quanto da Câmara e do Ministério de Minas e Energia também sendo processados. Tem uma série de discussões agora. Tem o programa de aceleração da transição energética também, que foi proposto. Então, isso tudo precisa de uma regulação adequada. É essa discussão que está sendo feita. Mas as empresas estão vindo, estão trazendo seus investimentos, tem essa como é que eu vou dizer? Essa disponibilidade de aportar capital, né? Existe aí, a gente está trabalhando justamente na associação, nesses cálculos de quantos investimentos vão ser trazidos nos próximos anos para o hidrogênio verde no país. Tá. Tem duas questões aqui. O Som colocou em linguagem técnica o que eu estava perguntando sobre a eficiência do processo de eletrólise, e o João Pereira diz que a eficiência é 83%. Explica para ele. O João já respondeu. Quando eu falei para você que quando você põe gasolina no seu carro, estou partindo do princípio que o seu carro é a gasolina, 37% da gasolina vira eficiência, o João já respondeu que 83%, o João é engenheiro, certamente. O João já respondeu que 83% do processo tem uma alta eficiência. Então, o que você entra de energia, você recolhe de trabalho 83%, é uma alta eficiência. Você comparou com a gasolina dentro de um motor que é 37% só. Alguns motores mais refinados já conseguem uma eficiência maior, mas a base é mais ou menos isso. Tá. E a produção é especificamente a eletricidade fazendo o processo de eletrólise e gerando o hidrogênio verde. É só isso. Esse é o hidrogênio verde. Existem outras formas de você fazer hidrogênio. Você pode fazer hidrogênio a partir de gás natural, você pode fazer hidrogênio de carvão, você pode fazer hidrogênio de várias coisas, né? Eu advogo pelo hidrogênio verde. Tá. E como é que é essa associação? Se você disse que ainda não está em formação, digamos, a indústria do hidrogênio verde, quem é que está por trás da associação? Quais são os setores que já se posicionaram para quando houver a regulação? Os setores são todos os setores da cadeia produtiva, né? Então, a gente divide os setores nos produtores, nos consumidores, nos aportadores de infraestrutura e naqueles que orbitam, né, que são consultores, empresas de advocacia, que são os fornecedores de serviço para essa indústria. Então, a gente tem uma série de companhias que formaram essa associação justamente para concentrar esforços na discussão tanto de política pública quanto de estudos regulatórios, de estudos econômicos. Como eu falei, a gente está, nesse momento, fazendo uma análise de quantos trilhões de dólares e de reais vão ser aportados até 2030 no país para esses investimentos em CAPEX de hidrogênio verde, né? Então, as companhias que formam a BIV, a Eletrobras, a Voltalia, a Fortescue, então são empresas grandes com projetos sérios, algumas com projetos já fora do Brasil, que vão trazer esses projetos para cá também. Como tem já nos Estados Unidos, como já estão fazendo projetos na Europa, já tem projetos no Chile, a gente tem que organizar a regulação para que essas empresas tragam esses projetos aqui para o Brasil também. Tá. E como é que você está vendo essa discussão na Petrobras aí? Tem um racha no conselho, se a Petrobras investe mais em refino, ou investe
em hidrogênio verde? Como é que você vê essa discussão? Olha, Luiz, é muito difícil você falar sobre uma decisão comercial de uma companhia, né? Isso é uma decisão estratégica e comercial do portfólio de uma companhia, que isso diz respeito ao conselho e à diretoria. Mas certamente todas as empresas vão imbricar os seus portfólios, e todas elas fazem isso de uma forma muito coerente, de imbricar os seus portfólios com o setor de óleo e gás, né, a sua produção de óleo e gás que se mantém, com projetos em energéticos renováveis. Até porque o hidrogênio, de uma forma geral, ele é complementar ao processo de petróleo. Você usa hidrogênio nas refinarias. Então, e a Petrobras hoje é a maior consumidora de hidrogênio do país. Então, faz todo sentido que ela tenha investimentos. Mas, novamente, é uma decisão comercial da companhia que não cabe a gente comentar. Mas é normal que as empresas tenham essa diversificação de portfólio. Eu vou só pedir para você, está vendo um eco aí se você tiver duas janelas aí, uma com... Não tem. Eu posso tirar o som um pouquinho. Tá. Então, uma outra dúvida é o seguinte: como que são as pesquisas? Quer dizer, o hidrogênio verde já é uma tecnologia sob domínio ou as pesquisas estão em aperfeiçoamento permanente? E estando em aperfeiçoamento permanente, como que o sistema de ciência e tecnologia do país está se posicionando aí? Olha, toda tecnologia ela tem uma curva de aprendizagem, né? Isso foi quando a gente trouxe, quando veio a energia eólica para o país, quando veio a energia solar. Quando eu comecei a estudar energia, 20 anos atrás, a energia eólica ainda estava começando, né? Você não tinha... Os custos ainda eram caros, você ainda não tinha essa energia abundante e barata que você tem hoje. Então, toda inovação, ela requer ajustes. E esses ajustes, eles vêm no dia a dia. Eles vêm na implementação da tecnologia, no uso constante. E essa inovação, ela não é só tecnológica, ela é tecnológica, ela é regulatória, ela é tributária. Então, todos os dias você tem avanços tecnológicos em qualquer uso econômico de qualquer vetor energético, né? Então, você tem um constante avanço aí da energia solar, da energia eólica, e com hidrogênio não pode ser diferente. Apesar de há muitos anos já se falar do uso do hidrogênio como vetor energético, existem investimentos muito largos no mundo inteiro para você afundar essa tecnologia, afundar no sentido de trazê-la de uma forma mais barata e mais robusta, tanto em custos quanto em tecnologia. Isso é um constante. Assim como os motores, né? A gente agora está passando para o motor, para o veículo elétrico, então é um avanço natural e constante.